A paz do Senhor Jesus, graças a Deus que estamos por aqui mais uma vez. Permitindo Deus, vamos estar transmitindo a poderosa palavra de Deus aos nossos corações, aos vossos corações. Começamos ontem e a internet não ajudou. E faz horas que estamos aqui também com ela pelejando para ver se conseguimos falar. Parece que o sinal não está muito bom hoje também, mais uma vez. Mas espero em Deus que dá certo, que dê certo, né? Eu quero ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e o versículo 1. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. O começo do livro de Isaías. Aqui ele começa dizendo, visões de Isaías, visão de Isaías. Nós vamos entender que o ministério profético de Isaías estava baseado em visões, ou naquilo que ele via, não apenas em imaginação da sua mente, ou no que ele ouvia alguém contar. Foi um ministério baseado em visões, ou seja, Deus mostrava as coisas para Isaías, Deus revelava. Visão é uma das maneiras que Deus falava ou entregava a mensagem aos homens no tempo dos profetas. Hoje, a palavra de Deus ela é dada a nós através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é divinamente inspirada pelo seu Santo Espírito. Por isso que é a Bíblia Sagrada. Então, o profeta Isaías, ele diz aqui na palavra que visões de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Observe que o profeta ele fala o nome de 4 reis que estiveram presentes no tempo do seu ministério. Mas nós vamos ver no capítulo 6 onde se dá a chamada do profeta, Isaías, ele filho de Amós, o nome de Isaías significa Jeová é salvação, e Amós, seu pai, significa forte ou corajoso. Nós vamos entender que através das mensagens de Isaías, das profecias de Isaías, considerado por grandes estudiosos da palavra de Deus o profeta messiânico, pois foi quem mais falou a respeito do Messias ou de Jesus, desde o nascimento e toda a sua história, ministério, nascimento, vida e morte, crucificação, ressurreição e assunção ao céu e retorno glorioso. O profeta Isaías, Deus mostrou para ele toda a vida messiânica, todo o ministério messiânico. Por isso que ele é considerado o profeta messiânico. Mas se nós formos olhar lá no capítulo 6 do mesmo profeta, nós vamos ver como se dá a chamada do profeta messiânico. Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver aqui como Deus fala para o ministério. Na época de Isaías, o ministério profético. Hoje não existe mais o ministério profético em evidências. Existem profecias, mas o ministério profético em evidência não existe mais. Hoje o ministério é da palavra de Deus.
o da pré... Glória a Deus. A internet começou a não querer contribuir. Então, no capítulo 6 de Isaías, nós vamos ver aqui, no começo lá no capítulo 1, nós vemos que o profeta Isaías, ele recitou alguns reis que fizeram parte da sua vida e que foi reis que reinaram em Judá, e Deus chamou o profeta Isaías para profetizar no período. Aí aqui no capítulo 6, o versículo 1 em diante, ele diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, aí ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Nós podemos observar aqui que Isaías, como eu havia dito no começo, ele teve um ministério baseado no que Deus mostrava para ele, baseado em visões. Então podemos intitular Visões que antecede um chamado, ou o chamado de Isaías, né? Visões que antecede um chamado. E qual foi as visões que Isaías teve? Lá no começo ele disse, visão de Isaías, filho de Amós. Aí aqui no capítulo 6 vai ter aqui um calendário ou uma plataforma de visões que antecedeu o chamado de Isaías. E ele disse aqui, primeira visão que Isaías teve, a visão da glória e da santidade de Deus. E Isaías viu isso. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, antes de Uzias não morrer, Isaías, mesmo sendo profeta, ele não tinha tido essas visões. E são visões importantes para que cada um de nós busquemos de Deus essa necessidade, ou buscamos de Deus essa graça para sermos abençoados da maneira como Isaías foi na época do seu ministério terreno, seu ministério profético, e nós podemos também alcançar de Deus as visões que Isaías teve, porque Isaías teve visões e que é necessário que nós tenhamos também. Qual foi a visão que Isaías teve? A primeira visão que conta aqui no capítulo 6. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as orlas do seu manto, ou seja, as orlas das vestes de Deus, do Senhor, enchia o templo. Ele vai continuar contando aqui, ainda falando dessa visão da glória e da santidade de Deus. Ao seu redor havia serafins, ou seja, anjos, uma categoria de anjos, serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Então está dizendo aqui, essa categoria de anjos aqui, serafins, são anjos que têm asas, são os serafins. Os anjos comuns, ou os que apareciam na época que Deus falava através do ministério angelical, eram anjos que não tinham asas. Então existem os anjos que não tinham asas, são os anjos mais comuns, que não eram na categoria serafins e nem querubins. Eles apareciam e desapareciam. Esses anjos aqui, nessa categoria serafins, a Bíblia diz que eles tinham asa, ou têm asas. Eles têm asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E eles tinham um cântico que a Bíblia diz que eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nós podemos ver aqui que Isaías teve a primeira visão, ou pelo menos é o que diz aqui o capítulo 6, a primeira visão que Isaías teve, a visão da glória e da santidade de Deus. Nós não podemos ter uma visão nossa
se nós não primeiro ver a grandeza, a glória e a santidade de Deus. A glória de Deus nós podemos ver todos os dias. A glória de Deus, quando fala de glória, está falando de riqueza, poder, autoridade de Deus. E isso nós vemos continuamente quando nós vemos a natureza, quando nós vemos a água, o ar, as montanhas, as coisas, os fenômenos naturais manifestam a glória de Deus. A Bíblia assim diz, que as coisas naturais manifestam a glória de Deus. Agora, quando ele viu a santidade de Deus, que é uma visão necessária para todos nós, ver a glória, ver a santidade de Deus, é quando ele vê os serafins voando por cima do templo ou dentro do templo onde Deus estava. Os serafins voavam ao redor dele ou por cima deles e tinham asas e voavam e clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi as primeiras visões que Isaías teve, a visão da glória e a visão da santidade de Deus. Por que eu digo assim? Por que eu digo que Isaías teve a visão da santidade de Deus? Porque posteriormente ele passa a ter uma outra visão aqui no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 6, o profeta Isaías tem uma outra visão. Quando ele teve a visão da glória e da santidade de Deus, que ele vê os serafins voando, que ele vê os serafins cantando, clamando e dizendo e reverenciando a Deus, prestando reverência ao Todo-Poderoso, nós vamos ver aí no versículo 5 que ele tem uma outra visão. Que visão que ele teve? A Isaías tem a visão da sua própria pecaminosidade, ou visão da sua pecaminosidade própria. Por que eu digo isso? Porque olha o que diz o versículo 5 de Isaías 6. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando Isaías teve a visão da glória e da santidade de Deus, em sequência ele olhou para si, ele viu a situação carnal, a situação pecaminosa que ele vivia. Porque hoje aqui, nesse versículo, capítulo 6, nós vamos ver Isaías tendo essas deslumbrantes, essas maravilhosas visões. Mas nos primeiros capítulos nós vamos ver o profeta Isaías maltratando as nações, xingando as nações, desejando o castigo de Deus para as nações. E ele confessa: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ou seja, os lábios de Isaías até então, ele reconhece que ele era um homem de lábios impuros. O que é lábios impuros? Falatório profano, falar da vida alheia, falar coisas que não deve, falar mentira. E tudo, ele diz aqui lábios impuros, ele diz: eu vou morrer. Ai de mim, pois estou perdido. Tem versões que dizem: estou perecendo, vou morrer. Por quê? Porque ele reconhece: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele teve a visão da glória e da santidade de Deus, aí ele tem uma visão, uma outra visão, que é a visão de si, a visão do seu estado pecaminoso. Quando ele tem uma noção da santidade de Deus e ele olha o seu estado, ele diz: eu estou perdido, eu vou morrer, porque os meus olhos viram a santidade, os meus olhos viram Deus, o Senhor dos Exércitos, eu estou perdido.
Irmãos, é importante quando nós tenhamos essa visão da nossa própria pecaminosidade, quando nós entendemos que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, que nós somos carentes e necessitados da glória e da graça de Deus. Nós somos necessitados da graça de Deus. Quando Isaías teve a visão da glória e da santidade, aí ele olha para si. Olha, porque olhar para a gente, ver os nossos erros, reconhecer os nossos erros não é fácil. É mais fácil você olhar para o outro, você ver o defeito do outro, o problema do outro, mas você sempre, às vezes nós temos um pouco de egoísmo, e tem pessoas que têm até muito egoísmo, que não olha para si. Ele olha para si, e quando olha para si, ele só vê coisa boa. Ele só acha que ele é bom, que ele é o melhor, que ele é perfeito, que sem ele as coisas não funcionam. Quando a pessoa age dessa forma, ele é egoísta. Ele não está reconhecendo que ele é um miserável, que ele é uma pessoa que precisa da graça de Deus. Às vezes nós apontamos o dedo para o outro, nós dizemos que o outro não está bom, que o outro deve melhorar, mas esquecemos de nós. Isaías, quando ele teve a visão da graça, da glória de Deus, a visão da santidade de Deus, ele teve uma noção de como Deus, lá no Pentateuco ainda, ele disse assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, aqui ele viu a santidade de Deus. Quando ele viu a santidade de Deus, ele olhou para si e disse, eu tenho que ser santo como Deus é santo. Assim como Deus falou para Moisés, e Moisés escreveu para o povo de Israel, sede santo, porque eu sou santo. Quando Isaías viu a santidade de Deus, aí ele olhou para ele mesmo. Ele disse, eu vou morrer, porque eu não sou nada de santo. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Deus me deu essa graça maravilhosa de ver a santidade de Deus. Irmão, não se esqueça de uma coisa. Quando você aponta o dedo para alguém, observe, você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você, ó, 3 apontando para você, e um apontando para cima, dizendo que a justiça vem de Deus. Então não aponte para ninguém, não acuse ninguém, não diga nada sobre os outros. Cada qual vai dar conta de si diante de Deus. A particularidade de qualquer pessoa é individual. Você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, com as particularidades de ninguém. Cada um faz o que quer. Nem Deus interfere, porque Deus tem dado livre arbítrio para todos os seres humanos. Então, se Deus não interfere na atitude, nas escolhas de alguém, quem sou eu para me interferir, para dizer não pode, isso não deve? Não, a minha preocupação como pastor de uma igreja, como pastor de um rebanho, é ensinar a verdade. Eu devo ensinar. Foi para isso que Deus me chamou, para ensinar. Agora, fazer eles obedecer, não. O meu dever é ensinar, a obediência é individual. Eu ensino e quem quiser obedecer, obedeça. Quem não quiser, não obedeça. E Deus não vai pegar a palavra dele e colocar e como se a pessoa fosse obrigado a servir. Não. E às vezes nós queremos fazer dessa forma. Ah, mas fulano tem que ser assim, tem que... Não, não é. Ele é do jeito que ele quer, do jeito que ele quiser ser. Você não é cristão? Por que você é cristão? Porque você escolheu ser cristão. Você escolheu servir a Deus numa igreja. Mas tem pessoas que não escolhem Deus. Tem pessoas que escolhem o lado oposto. Você escolheu uma igreja. Tem pessoas que não escolhem uma igreja. Você escolheu Jesus. Tem pessoas que escolhem Barrabás. Você escolheu servir a Deus. Tem pessoas que escolhem servir a Baal. E Deus respeita essas atitudes de alguém, porque Deus dá a vida inteira, a vida toda para as pessoas. E Deus só vai querer um dia para acertar conta com elas. E isso é depois da morte. Então, enquanto há vida, faça o que querem. Mas lembre-se que Deus vai querer um dia depois da morte para acertar a conta com você. E o Senhor nosso Deus, ele até falou sobre isso. Eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolham.
Eu aconselho que escolham a vida, que escolham o bem. É um conselho, não é uma ordem obrigatória, não. Então, meus irmãos, às vezes é fácil nós apontar os outros. Isaías, ele tinha esse problema, ele tinha essa dificuldade de apontar, de acusar, de falar mal. E quando ele voltamos, viu a glória de Deus, aí ele reconheceu que ele era um pecador. E quando ele reconhece que ele é um pecador, ele diz: eu estou perdido, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí ele teve uma terceira. Isaías teve uma terceira visão, e essa uma visão maravilhosa tanto quanto as demais. Qual foi a primeira visão que Isaías teve? A visão da glória e da santidade, duas em um. A visão da glória e da santidade de Deus. Depois ele teve a visão da sua própria pecaminosidade. E agora ele vê a visão. Olha só no capítulo 6 o que diz. Então voou para mim um dos serafins, daqueles que voavam sobre o altar e os exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse-me: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que visão. Que visão é essa? A visão da graça de Deus. Ele teve a visão da glória e da santidade de Deus. Ele teve a visão da sua própria pecaminosidade e agora ele tem a visão da graça de Deus, da graça salvadora, da graça perdoadora. Meus irmãos, há uma série de visão. Você precisa ter a visão da glória de Deus, visão da sua própria pecaminosidade, reconhecer que você é pecador, porque depois vem uma terceira visão, a visão da graça de Deus. Quando ele tem essa série de visão, aí ele vem uma terceira visão que diz: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou nos meus lábios. Por que tocou nos lábios? Porque ele era um homem de lábios impuros. Então Deus queima a impureza, queima o falatório profano, transforma a pessoa em um servo dele autêntico, em um servo dele como Deus quer transformar. Se você der lugar, Deus transforma você. Se você der lugar para Deus, você vai ter essa série de visões e Deus vai liberar graça e perdão para você. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou os meus lábios e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Visão da graça de Deus. O que é graça? Favor imerecível. Você não merece, mas precisa. Nós não merecemos, mas temos de Deus um favor imerecível. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós tenhamos essa série de visões, a visão da glória e da santidade, a visão da nossa própria pecaminosidade, aí vem a visão da graça de Deus. Olha só que a graça de Deus vem depois da visão da pecaminosidade. Eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso reconhecer que sou falho para poder ter, olha só, quem traz a brasa viva tirada do altar. Um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, uma brasa que queima o pecado, queima a impureza. Precisa eu reconhecer, ou seja, humilhar-me, confessar-me, me retratar com Deus, dizer para Deus as minhas necessidades, confessar as minhas fraquezas para Deus, porque é de Deus que vem o nosso perdão, é de Deus que vem a graça, é de Deus que vem a purificação do pecado. Se você ficar contando a sua dificuldade, o seu problema para alguém, alguém não vai resolver. Então conte para Deus, porque Ele é quem tem cuidado de você. Conte para Deus, ora, vai para o teu quarto, tranque a porta e ore em silêncio, em segredo, que teu Pai em segredo te recompensará. Está escrito em Mateus 6. Então, depois que ele teve essas visões, a visão da graça, a visão da pecaminosidade, a visão da graça de Deus agora, a visão da glória, da santidade. Glória a Deus,
de novo, voltamos. Essa internet está uma bênção. Eu acredito que está chegando para vocês aí alguma mensagem. Depois que Isaías tem essa série de visões, aí Deus faz ele ter um outro sentido da vida. Ele usa um outro sentido. Aí ele diz no versículo 8, depois... Maravilha! Aí ele diz no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Olha, observe só uma coisa. Tendo visões, ele está vendo as coisas. E depois que ele vê a glória e a santidade de Deus, a pecaminosidade, a graça salvadora, redentora, perdoadora, regeneradora, aí ele ouve a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que você às vezes não quer fazer missão? Sabe por que às vezes você não quer assumir uma responsabilidade, um compromisso com Deus na obra dele? Talvez é porque você nunca teve essas visões que Isaías teve. A visão da glória e da santidade, a visão da pecaminosidade própria, a visão da graça de Deus. Porque quando você tiver essa série de visões, você vai ouvir Deus. Você só escuta Deus quando você enxergar as suas fraquezas. Você só ouve Deus quando você enxergar as suas falhas. Quando você enxergar as suas falhas, você vai ouvir Deus dizer, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida ou na obra dele através de você. Aí ele ouviu a voz do Senhor e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe qual foi o veredito de Deus? Versículo 9, vai e diz a esse povo. Sabe, tem muita gente querendo ouvir a tua voz, falando a palavra de Deus. Não sejamos como Isaías no princípio, lábios impuros, não. Mas vamos fazer agora que nem ele. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. E Deus vai dizer, vai, fala a este povo, fala que eu transformo, fala a graça, fala a salvação, fala o perdão, prega o evangelho. Às vezes precisamos ter visões, às vezes precisamos ver para poder ouvir. Precisa abrir o olho, ver a sua própria vida. Quer fazer alguma coisa para Deus? Tenha visões. Porque depois que ter essas visões, aí você vai ouvir Deus falar. E você vai dizer, eu estou aqui, Senhor, pronto, preparado para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Você vai pedir para ser, você vai pedir para fazer. E ele vai dizer simplesmente, vai e fala a este povo. Meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um de nós, que Deus possa nos abençoar através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, que você possa ser útil nas mãos de Deus, que você possa ser um servo do Senhor, que você possa entender que Deus quer algo com você na obra dele. Deus te chamou para transformar a tua vida, para fazer de você um servo escolhido. Deus vai te chamar, mas tenha visões. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar sempre, meus irmãos. Se você quiser que eu fale de algum assunto dentro da palavra de Deus, você pode deixar nos comentários aí, pastor, eu quero que você fale sobre isso. Ou quiser fazer alguma pergunta que esteja dentro dessa orçada bíblica, dentro dos nossos contextos, aquilo que tiver, às vezes você tem dúvida, de alguma coisa. Eu não estou dizendo que sei aqui, que vou responder tudo, mas eu posso te ajudar a compreender alguma coisa. Aquilo que estiver dentro dos meus conhecimentos, dentro das minhas possibilidades,
Deus é quem nos dá a capacidade e nos dá graça. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale de algum assunto que esteja relacionado à palavra de Deus, você pode dizer, pastor, eu quero que você fale sobre isso, que a gente vai estar escolhendo um dia, um horário para falar do assunto para você, dentro das nossas possibilidades e das nossas condições de sinais de internet, porque aqui parece que está chegando alguma coisa aí do outro lado, né? Espero que sim. Então, que você possa ser abençoado e olha, na dúvida, não decida. Na dúvida, não diga sim ou não. Procure ter certeza, porque o seu sim ou o seu não pode comprometer você ou alguém. Está com dúvida? Não decida. Procure certeza. Tem dúvida de alguma coisa? Procure a verdade. João Batista, quando estava com dúvida, ele foi procurar a verdade. E a resposta que ele teve foi satisfatória e disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Portanto, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Obrigado por todos vocês que estiveram aí nos assistindo, nos acompanhando nesta live. E se tiver alguma falha com relação à transmissão, que vocês possam nos desculpar. Me desculpar, porque estou aqui numa região muito difícil, longe da cidade. Internet aí que vem aí, não é que nem a de vocês, né? Mas eu acredito que vocês possam ter sido edificados com esta palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.